Imagina uma cena bem comum, assim, bem do dia a dia mesmo. Duas pessoas sentadas, uma de frente para outra, num silêncio absoluto. Uhum, aquela quietude total. Exato. Nenhuma palavra sendo dita. Para quem está olhando de longe, meio desatento, parece que não está acontecendo absolutamente nada ali. Mas se a gente pudesse colocar tipo uns óculos especiais para ver o tráfego real de informações, Nossa, o cenário ia mudar completamente, né? Ia ser um bombardeio. um bombardeio total. Porque, segundo as pesquisas que a gente separou para essa imersão de hoje, rolam entre 2.500 a até 10.000 unidades de informação por segundo entre duas pessoas interagindo. 10.000 por segundo é muita coisa. É uma tempestade de dados invisíveis, sabe? É pupila dilatando, o ritmo da respiração mudando um pouquinho, microcontrações no rosto, até a angulação milimétrica de um ombro. E aí vem uma dúvida muito prática, né? Como é que o cérebro humano não entra em curto-circuito com tanta informação o tempo todo? Então, o grande segredo para a gente não entrar em curto-circuito é que o cérebro terceiriza quase tudo isso para o nosso inconsciente. Ah, ele joga pro escanteio. Tipo isso. Do ponto de vista evolutivo, a gente foi programado para escanear um ambiente procurando ameaça ou oportunidade de um jeito totalmente automático. O nosso corpo, ele é tipo um centro de informações brutalmente honesto. Ele fala, ou melhor, ele grita as nossas intenções, mesmo quando a boca está super fechada. Pode crer. Grande questão é que, na vida moderna, trazer essa leitura do inconsciente para o consciente deixou de ser só uma questão de sobrevivência física, de fugir de um predador, sabe? Com certeza. Decodificar esses sinais virou uma ferramenta vital para quem quer se relacionar melhor, entender o ambiente e, principalmente, entender as próprias reações. Certo. Então vamos desempacotar isso tudo. O nosso material base hoje é aquele clássico O Corpo Fala, do Pierre Weil e do Roland Tompakol. E a nossa missão aqui é justamente pegar essa enxurrada absurda de 10.000 sinais por segundo e transformar isso num idioma que a gente consiga ler. Isso, porque tentar ler cada piscada de olho de forma isolada, É pedir para ter uma sobrecarga mental na hora. outro, e no ângulo do pescoço de um terceiro, tudo ao mesmo tempo, o cérebro simplesmente trava. A gente precisa de um filtro, de uma estrutura básica, tipo um alfabeto mesmo. Sim, E o livro traz uma analogia muito boa para isso. eles comparam aprender a ler o corpo com o processo de aprender a andar de bicicleta. Ninguém começa já numa bicicleta profissional, descendo ladeira e fazendo manobra. Não mesmo. Ia ser um desastre. A gente começa num triciclo, né, porque dá estabilidade, não exige muito equilíbrio e tira aquele medo de cair. E o paralelo com a alfabetização é perfeito. Ninguém aprende a ler pegando um livro super denso no primeiro dia. A gente vai juntando as sílabas. Exato. O método global pega a sílaba bo, junta com a sílaba k, forma a boca, inverte, vira cabo. A gente precisa dominar o básico antes de tentar ler um romance inteiro. E a genialidade dos autores aí foi justamente descobrir quais seriam essas sílabas básicas na linguagem do corpo, porque fazer um dicionário exaustivo seria impossível. Então eles resgataram uma figura milenar que funciona como uma mini gramática perfeita. A figura da esfinge. A esfinge, tipo aquela do Egito. Quase. É a esfinge assíria, na verdade, o quérube. E é muito fascinante ver como civilizações super antigas já tinham mapeado o comportamento humano e colocado tudo num único símbolo. E a divisão dessa estátua bate direitinho com a gente hoje, né? O material divide o corpo humano em 3 partes principais. A primeira delas é o boi, que fica ali na região do nosso abdômen. Apresenta a nossa vida instintiva, a parte vegetativa mesmo, a base mais rudimentar. É muito fácil visualizar o boi no dia a dia. Pensa numa pessoa depois de um jantar bem farto, sabe? Aquele almoço de domingo. O corpo dela se reacomoda na cadeira, a barriga avança, o peso solta. O boi tá ali em total evidência. Total. E se a gente for pro lado da atração, do instinto puro, aquele clássico requebrar dos quadris quando a pessoa anda, não deixa de ser uma provocação ancestral ligada a essa mesma região do abdômen. Tem também aquele gesto clássico de colocar os polegares no cinto da calça, né? Com as mãos apontando ali para a região pélvica. O instinto tomando a frente da conversa. Exato. O corpo está monumentando o instinto temporalmente. É a nossa base de reprodução e digestão.
Mas aí, subindo um pouquinho mais na nossa esfinge, a gente chega na segunda parte, que é o leão. O tórax. Isso, a região do peito. É onde moram o coração e os pulmões. É o motor do corpo e, por consequência, o nosso centro emocional. O leão é a vitrine do nosso eu, do nosso ego. E para coroar essa estrutura toda, a terceira parte é a águia, que fica na cabeça. A águia é a nossa torre de controle. Ela representa a vida mental, o intelecto, aquela nossa tentativa de dominar todo o resto de forma racional. Então fica assim, o boi nos instintos, o leão nas emoções e a águia no pensamento. E tem um ponto de reflexão antropológica no livro que é sensacional, sobre como diferentes culturas lidam com isso. Nossa, o contraste entre o Ocidente e o Oriente é bizarro de tão diferente. A nossa cultura ocidental é completamente obcecada pela águia, sabe? Demais. Só pensar nas fotos de identidade. Exatamente. Passaporte, crachá de empresa, é tudo só uma cabeça flutuante. Se a gente pegar uma moeda, o que tem lá? O perfil de um líder histórico focado só no rosto, olhando para o horizonte. A mensagem implícita é tipo, o corpo não importa, a mente é a única coisa que vale. Ninguém quer saber se o imperador estava com os pés cruzados na hora da foto, né? Pois é. Já no Oriente, a pegada é muito mais integrativa. Se a gente analisar uma estátua clássica de Buda, por exemplo, é sempre de corpo inteiro. Sempre. A postura das pernas cruzadas, o alinhamento da coluna, as mãos no colo. Tudo tem um significado. O Oriente valoriza a esfinge inteira. Eles buscam essa harmonia entre instinto, emoção e mente. E a gente aqui no Ocidente fragmenta tudo, o que atrapalha muito a nossa leitura das outras pessoas, porque a gente fica olhando só para o rosto. Essa nossa obsessão pela águia deixa a gente cego para o resto, com certeza. Mas, voltando para a estrutura, vale a pena a gente dar um zoom na região do meio, o leão, porque no tranco do dia a dia é no tórax que a nossa montanha-russa emocional mais aparece. É a dança do ego. Perfeito. Como é que esse ego infla e murcha ao vivo, né? O leão é a parte mais reativa da nossa confiança. Quando o peito está estufado, projetado para frente, a gente está vendo um ego superdimensionado. Biologicamente, projetar o peito aumenta o tamanho do nosso corpo. É uma tática de intimidação. Para parecer maior perante os predadores. E o texto ilustra isso com um atleta no circo, que fica com o peito estufado para exibir poder. Mas no nosso cotidiano, a cena clássica é a briga de trânsito. Nossa, um clássico. Pensa num motorista super baixinho e franzino que acabou de bater o carro. Quando ele sai e dá de cara com um cara que é o dobro do tamanho dele, qual é a primeira coisa que ele faz involuntariamente? Ele estufa o peito, né? Ele estufa o peito ao máximo e levanta os braços. É o leão rugindo ali. O ego dele infla para tentar compensar a desvantagem física, ocupando mais espaço na rua. E o mecanismo oposto é a mesma lógica. Um peito encolhido, os ombros para frente, aquele tórax meio côncavo, mostra um ego que está retraído. É o corpo tentando sumir, ocupando menos espaço. Demonstra timidez, submissão, ou só o sentimento de estar acuado mesmo. Só que o leão não é só osso e músculo, né? Tem uma camada fisiológica aí que é essencial, que é a respiração. A respiração entrega a gente em tempo real, porque ela é ligada direto ao nosso sistema nervoso autônomo. Isso. E tem até umas diferenças anatômicas curiosas. O material pontua que os homens em repouso costumam ter uma respiração mais focada no abdômen, tipo uns 16 a 20 ciclos por minuto. Já as mulheres usam mais a região costal. Movimentando mais as costelas, o que faz com que as variações no tórax fiquem ainda mais visíveis dependendo da emoção, certo? Certo. Qualquer mudança abrupta nesse padrão base, tipo uma respiração que fica curta e rápida lá em cima no peito, é um sinal claríssimo de que o sistema de alerta da pessoa ligou. A emoção sequestrou o ar. Mas espera aí, se a respiração entrega o estado emocional tão fácil assim, tem um problema prático aí. A gente costuma associar suspiro profundo com ansiedade ou angústia, né? É o senso comum. Então, se eu tô no escritório, numa tarde super normal, e um colega do lado solta aquele suspiro pesado, gigantesco,
Eu tenho que concluir que ele está no meio de uma crise existencial profunda. Olha, tem que tomar muito cuidado com isso. A resposta é não. Isso entra numa regra de ouro da leitura corporal, que é o contexto é tudo. Analisar um suspiro fora de contexto é certeza de errar feio. A gente tem que olhar para a mecânica da coisa. Imagina esse colega debruçado na mesa do computador por umas 5 horas, com a coluna curvada. A postura acaba apertando o diafragma. Exato. Isso restringe a respiração natural. E aí acontece uma reação no sangue. Acumula gás carbônico. Isso aumenta a carboxiemoglobina no plasma. O corpo vai tolerando isso até que o cérebro dispara um alarme químico. Aquele suspiro super longo e barulhento não é tristeza nenhuma. É só o corpo agindo como a válvula de uma panela de pressão. Expulsando o gás acumulado para puxar oxigênio novo. Perfeito, é puro mecanismo. Se você ignora que a pessoa estava toda torta na cadeira por horas e pula direto para uma conclusão psicológica, você vai ler o leão dela de um jeito totalmente errado. Essa analogia da panela de pressão é ótima para quem está ouvindo e quer aprender. Para não virar aquele investigador paranoico que acha que qualquer movimento é um trauma de infância reprimido. Exatamente, dá uma acalmada nos ânimos. Mas assim, no mundo ideal, o boi, o leão e a águia estariam sempre concordando, né? A pessoa está com fome, a barriga avança um pouco, ela está num lugar seguro, o peito relaxa e a cabeça acena para o garçom. Tudo lindo. O problema real é quando rola o conflito interno. Quando o corpo discorde dele mesmo. Isso. O que acontece quando a gente força a boca a sorrir por educação, mas o resto do corpo está gritando que odeia estar ali. E a mentira vaza pelas bordas do corpo. A gente entra em desarmonia total. E para explicar como a gente identifica isso, os autores usam uma metáfora musical genial baseada no nosso ouvido interno. Lá no fundo, a gente tem a cóclea, que parece um caracol. Certo. E dentro dela tem umas 24 mil fibras que funcionam tipo as cordas de um piano hipersensível. E a forma como essas fibras vibram é o que a gente chama de harmonia musical, né? Precisamente. Se você toca um dó no meio do piano, a corda vibra 261 vezes por segundo. Se tocar o dó mais agudo, ela vibra o dobro, 522 vezes. E o nosso cérebro adora essa matemática. Ele ouve isso e pensa, nossa, que harmonia perfeita. A gente evoluiu para reconhecer padrões harmoniosos. A sacada do livro é pegar essa habilidade de detectar a harmonia que está no ouvido e jogar para a visão, aprender a ver a harmonia nas partes do corpo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. A ideia de calcular um sorriso como se fosse uma equação matemática para ver o nível de conflito. É uma sistematização muito boa. Vamos pegar o sorriso básico. A boca levanta nas pontas, beleza, a gente dá um ponto positivo para isso. O jogo agora é ver se o resto do corpo está somando ponto, cantando a mesma música, ou se está desafinando e tirando ponto da equação. E olha o quanto de barulho esses conflitos fazem. Tem um exemplo lá que eles chamam de sorriso-maldade. A boca está sorrindo, né? Ganha um ponto positivo. Mais um. Mas aí você olha para a águia e para o leão e a coisa fica feia. As costas estão arqueadas e rígidas, a cabeça está encolhida entre os ombros. Na biologia, isso é a postura de um bicho prestes a dar o bote. Então, subtrai um ponto. Menos um. Os músculos ao redor do olho estão tensos, parecendo que estão analisando a pessoa friamente. Menos um. E os lábios, mesmo curvados, estão super apertados no meio, mostrando tensão. Outro ponto negativo. Para fechar, o queixo está projetado de forma desafiadora. Mais um ponto a menos. O placar final disso é assustador. São 4 pontos negativos de pura agressão contida contra um único ponto positivo ali na boca. E o nosso cérebro mais primitivo saca isso na hora, né? É aquela sensação estranha de tem alguma coisa errada com esse cara, mas eu não sei explicar o quê. Exatamente, é o corpo percebendo a desarmonia matemática. E fica pior ainda no sorriso desprezo. Nossa, o desprezo. É a aula máxima de conexão neurológica antiga. De novo, um ponto pela boca forçada para cima, só que o tórax, o leão, tá super estufado, tipo arrogância pura, o maxilar vai para frente, demonstrando desaprovação, e tem um detalhe que eu acho fantástico, o nariz dá aquela leve franzida. Franzir o nariz? Sim. Evolutivamente, a nossa expressão de nojo moral usa o mesmo caminho neurológico do nojo físico, de quando a gente sente o cheiro de uma comida podre.
O cérebro processa o desprezo por alguém ativando os músculos que fecham a respiração contra um gás tóxico. Uau! Quer dizer, a matemática despenca aí. Testa franzida em tom de censura, o corpo inclinado para trás para ficar longe da pessoa, o placar final dá 6 pontos negativos esmagando um mísero ponto positivo. É puro ruído visual. É uma sinfonia caótica. E o contrário disso é o sorriso bom. A boca sobe, a cabeça está relaxada, o olho brilha porque a musculatura soltou, o corpo até inclina um pouquinho para frente mostrando receptividade. 5 pontos positivos e 0 negativos. A águia, o leão e o boi estão totalmente afinados. E ter essa mini gramática em mente dá um poder de análise muito legal. Mas tem uma armadilha prática nisso tudo. A gente não pode virar robô na rua, sabe? Parando no meio da conversa para ficar somando pontinho no rosto de quem está falando com a gente. O livro faz até uma comparação com o latim, né? O latim morreu porque só ficou nos livros. Você não vê ninguém pedindo um chopp no bar em latim fluente. Seria bizarro. A linguagem do corpo precisa de fluidez, de contexto real. O segredo é sair do olhar passivo e ir para o perceber ativo. É a grande chave. Perceber é notar o todo antes de focar num pedacinho. Pensa numa visita que chega na sua casa pela primeira vez. Ela é simpática, senta no sofá, mas fica com a bolsa apertada no colo. Abraçada na bolsa. Isso. Quem só olha vê alguém com uma bolsa. Quem percebe, entende que aquela bolsa é um escudo físico. Ela está protegendo o abdômen e o tórax, o boi e o leão. O corpo dela está dizendo que ela não está totalmente à vontade ali ainda. E não adianta você tentar puxar assunto super íntimo nessa hora que não vai rolar. A comunicação real só destrava quando, no movimento inconsciente, ela relaxa o ombro e solta a bolsa do lado no sofá. Perfeito. Tirou a barreira, liberou o fluxo. Só que no meio desse aprendizado todo, a gente vai errar as leituras. É inevitável. Quem está começando sofre daquele viés de confirmação, querendo encaixar qualquer mexidinha numa teoria mirabolante. Nossa, rola muito falso positivo. Tem aquela história sensacional do coautor, o Rolandi, para ilustrar isso. Conta aí porque alivia a tensão de quem acha que tem que acertar tudo sempre. Essa história é a vacina perfeita contra a nossa própria arrogância analítica. O Roland estava num coquetel chique, uma daquelas exposições de arte super formais. Aí ele estava lá olhando um quadro e uma mulher muito elegante deixou o catálogo cair no chão bem do lado dele. Ele até começou a fazer um movimento para se abaixar e pegar, mas travou no meio do caminho. Do nada. Do nada. Ele esticou o corpo de volta, estufou o peito, virou a cara lá pro outro lado do salão, ignorando o catálogo no chão, tipo com cara de paisagem. Se a gente pegar o manual frio da leitura corporal e jogar em cima disso... O cara é um monstro egocêntrico. Total. Interrompeu a ajuda, inflou o leão, ergueu a águia. O veredito ia ser de um cara super grosseiro se achando superior. Pois é. Só que o que a teoria não lia era o contexto. Aquela mulher era a esposa dele. E o principal, ele estava usando umas calças sociais modernas que eram extremamente justas. Umas horas antes, os dois já tinham ouvido a costura da calça dar uns estalos perigosos. Meu Deus. Quando ele foi se abaixar para pegar o livro, a física do tecido avisou que ia rasgar tudo. A paralisia dele estufar o peito e ficar duro não foi arrogância, foi puro instinto de sobrevivência no meio de um evento de gala. Se ele abaixasse mais 1 centímetro, a calça explodia. Essa história é maravilhosa. E a grande lição desse falso positivo é que o medo de errar a leitura não pode paralisar a gente. Essa habilidade exige tentativa, erro, recalcular a rota o tempo todo. O objetivo não é ser infalível, é parar de ser cego para essa dança invisível. Começar a notar as respirações, os escudos de bolsa no colo, as pequenas desarmonias. É isso. Resumindo nossa imersão de hoje, a gente pegou um caos de 10.000 sinais e colocou um pouco de ordem usando a esfinge, o instinto do abdômen, o mar de emoções do tórax e a cabeça tentando gerenciar o pacote todo. A sinceridade humana acaba sendo essa matemática afinada entre os três. E para jogar uma semente para quem está ouvindo refletir depois. Se o nosso tórax e o nosso abdômen são vitais para o cérebro primitivo bater o martelo e dizer essa pessoa é confiável, o que será que está acontecendo com a qualidade das nossas conexões hoje
com tanta videochamada. Verdade. A tela do computador corta a gente no pescoço. Deixa só uma coleção de águias flutuantes, sem o leão e sem o boi. O quanto de empatia e conexão fisiológica a gente não está perdendo nesse ponto cego gigantesco da era digital. Essa reflexão muda totalmente o jeito que eu vou encarar minha próxima reunião no Zoom. Fica aí o convite para o pessoal prestar muito mais atenção nesse idioma que é o mais brutalmente honesto de todos e que continua falando alto mesmo quando a sala está no absoluto silêncio. Um abraço e até a próxima imersão.